Meus amigos, bem-vindo ao Resenha GE, no programa de debates do nosso canal. Hoje o nosso tema é a Petrobras e convidamos dois professores do grupo de Economia da Energia para discutir esse tema conosco. O professor Edmar de Almeida e o professor Helder Queiroz. Então, para começar, senhores, quais são as razões da crise da Petrobras? Da visão de vocês dois. Pergunta complicada, né? Mas eu acho que são várias as razões para a crise da Petrobras e a principal razão é uma questão de cunho estratégico, né? A Petrobras tomou a decisão de investir mais dinheiro, né, na sua expansão, do que ela tinha capacidade de financiar a partir da descoberta do pré-sal. Eu acho que essa é a razão principal para o problema do endividamento, né, que a Petrobras está vivendo hoje. Quando a gente fala crise da Petrobras, o problema da Petrobras é uma crise associada ao endividamento, né? E essa dívida ela tem uma origem principal, que é o excesso de gasto associado ao processo de investimento, que foi uma decisão deliberada da empresa a partir de uma visão estratégica que a empresa deveria se expandir em função das descobertas do pré-sal, né? Então acho que essa seria, para começar, né, na minha visão, a principal causa, né? Você teve outras causas que são associadas com essa, né? Então, digamos que foi assim, uma aposta alta, quer dizer, os objetivos que a Petrobras se colocou foram objetivos assim que exigiriam uma mobilização de recursos, que iam desde recursos financeiros até recursos humanos, organizacionais, que estavam acima dos seus limites, das suas condições reais, objetivos. Se a gente lembrar que, historicamente, a Petrobras nunca tinha feito simultaneamente um programa de investimento tão importante, tão virtuoso, no upstream, exploração e produção, e no downstream, acredito que aí a sua ponderação tenha todo sentido. E como o próprio professor Edmar destacou, durante alguns anos a Petrobras teve o maior programa de investimentos empresarial no mundo, né? Algo da ordem de 40 bilhões de dólares por ano. Isso é uma soma muito importante para ser financiada para qualquer empresa, qualquer setor no planeta. Então, era um desafio tremendo, né? Um desafio que estava acoplado com ativos que se revelavam interessantes. Depois acho que a gente vai discutir, porque o pré-sal é evidentemente um ativo, uma oportunidade, uma nova fronteira importante para a indústria de petróleo mundial, mas ao mesmo tempo você também acoplou um programa de investimentos em refino e, ao que parece, nem todas as condições para que a empresa pudesse financiar estavam reunidas, em particular as condições não só de captação, mas as condições de autofinanciamento. No mesmo momento que você está lançando um programa de investimentos tão importante, você está, principalmente a partir de 2009 e 2010, represando os preços domésticos dos combustíveis, o que gerou, né, um impacto evidente, né, na geração de caixa da empresa. Uma coisa que eu queria salientar, Ricardo, é o seguinte, que o plano de negócio da Petrobras de 2010, né, é um plano que aponta para uma mudança estrutural na estratégia de expansão da empresa. No primeiro século, na primeira década desse século, né, a Petrobras passou por um processo de desalavancagem. Ela reduziu a dívida dela e comprou muitas empresas. A partir de 2010, no plano de negócio de 2010, a Petrobras decidiu fazer investimentos, expandir através de investimentos com dívida. Ou seja, você já está sinalizado nesse plano de negócio que a empresa ia financiar a sua expansão através da alavancagem, ou seja, com dinheiro emprestado, né?
Então, é importante notar que houve uma decisão estratégica de se endividar, né? Essa decisão de se endividar é uma decisão baseada numa expectativa que pode ser debatida ex post, tudo é mais fácil, né? Mas naquele momento a conta que se fazia é que esse endividamento fazia sentido em função da qualidade dos ativos, como já mencionou o Helder aqui, em função do cenário que se previa para o mercado mundial de petróleo, né? Preços do petróleo muito elevados, né? O mercado de petróleo, a partir de 2005, ficou estressado, os preços ficaram muito elevados, isso criou uma expectativa, principalmente aí a partir de 2010, de que os preços tinham mudado de patamar de maneira estrutural, iriam ficar nesse patamar de 100 dólares por muito tempo, e dando aí segurança para esse processo de endividamento, né? Então, quando há uma inversão no mercado mundial de petróleo, né, você tem aí um problema muito grave, que é a dívida que se acumulou, principalmente entre 2010 e 2015, é onde houve o crescimento da dívida, né, e a condição de financiabilidade dessa dívida, né? Então, essa é a questão que está na mesa hoje, quando a gente fala de crise da Petrobras, é como financiar essa dívida e como diminuir essa dívida no médio e longo prazo, né? Parte do endividamento da Petrobras, que a meu ver foi o grande erro estratégico, se endividar demais, mas parte desse endividamento foi resultante de uma decisão que não partiu da Petrobras necessariamente, que é a decisão de praticar preços de derivados no Brasil abaixo do mercado internacional, né? Se a gente for ver entre 2011 e 2014, a Petrobras deixou de arrecadar, vendendo produtos aqui mais baratos no mercado internacional, algo em torno de 50 bilhões de dólares. Um volume absurdo de recursos que deixaram de entrar no caixa da Petrobras, e nesse mesmo momento a dívida da Petrobras aumentou de algo em torno de 30 bilhões de dólares para 100 bilhões de dólares. Ou seja, boa parte do endividamento da Petrobras não teria acontecido. 70 bilhões, 50. Exatamente. Caso o governo tivesse praticado um preço de derivados no Brasil alinhado com o mercado internacional. Então, é bem verdade que a empresa tomou decisões que acarretaram, que resultaram na sua situação atual de fragilidade financeira, mas algumas decisões não estavam no âmbito apenas da empresa. A gente sabe muito bem que o controle de preços dos derivados está muito associado à ideia de tentar controlar a inflação, né, a ideia do controle dos preços administrados, né, apesar do preço da gasolina e do diesel ser oficialmente liberado no Brasil. Mas o governo não entende dessa maneira. Então, essa questão contribuiu muito para a situação que a Petrobras está hoje. Eu acho que é importante reconhecer, inclusive porque o fato da Petrobras estar hoje praticando preços mais elevados, em parte é para compensar as perdas do passado, né? Então, isso, vamos dizer, a sociedade brasileira deve à Petrobras, o governo deve à Petrobras esse recurso, que foi tirado e que impediu a empresa de cumprir com o planejamento. Porque a gente olha o planejamento da Petrobras, os planos estratégicos, lá no finalzinho, está lá as condições de financiabilidade, e sempre tem aparecido a premissa de que o preço estará alinhado, e não tem acontecido, né? Então, acho que é importante chamar a atenção, mas o fato é que hoje o problema da Petrobras é que há um descasamento entre, né, o fluxo de caixa da empresa, o dinheiro que vai entrar no caixa da empresa, e os compromissos que ela tem em função da dívida. Esse é o problema que tem que ser enfrentado. Isso é interessante, que essa é uma das questões que são importantes de política energética, né? Porque você sempre coloca determinados objetivos para o setor de energia e, no entanto, você não dá a esse setor as condições para que ele possa executar, para ele realizar, tornar viável aquela estratégia que permite ele alcançar aqueles objetivos. Então, como é essa questão do preço? O governo sempre recorre a segurar preços administrados, né?
em várias épocas da história, década de 80, 90, várias vezes você faz isso. Aqui aconteceu a mesma coisa. Agora, o que é interessante aqui é que o esforço que você estava envolvido era muito grande. Então, esse impacto foi muito maior do que seria se você não tivesse um programa tão ambicioso de investimento. Quer dizer, deu um buraco de 50 bi. Né? E é interessante também a dimensão das coisas, né? Quando você fala sobre o Lava Jato, a corrupção, você está na ordem de 3 bi, 4 bi. Quando você abre um buraco de 50 bi, é muito mais importante do que simplesmente não, isso aqui foi simplesmente um problema de corrupção. Não foi um problema de corrupção. Foi uma série de problemas, no qual até o problema de corrupção ele tem um tamanho, mas que é um tamanho menor em relação aos outros. Então, um buraco de 50 bi não é um buraco. Já que você está mencionando, Ricardo, sobre essa questão, né, eu acho que a questão do controle de preço, ela é uma dimensão do problema de governança, né? De corrupção também, né? Então eu acho que a gente poderia pensar que uma das causas, né, nesse pupurri de causas que nós estamos tentando identificar aqui, é um problema de governança, né? O governo consegue interferir na estratégia da empresa e impor um custo que a empresa não consegue pagar, né? Porque a governança da empresa não funciona. Existe um conselho de administração está ali para evitar esse tipo de questão, mas é o próprio governo que controla o conselho de administração, né? Os problemas de governança que resultaram em corrupção estão associados a indicações políticas. Então é evidente que essa é uma questão que tem que ser encarada também, né? É a questão da governança da empresa. É a capacidade de você manter a integridade da empresa. Exato. Né? Você tem um projeto que envolve uma mobilização de recursos muito grande e, no entanto, manter a integridade. Quer dizer, manter a integridade da empresa, quer dizer, manter, na verdade, a estratégia de longo prazo, significa manter os preços, né? Manter as condições de financiabilidade. Então, quando você, dentro ali da disputa das diversas políticas públicas, você perde porque o cara quer manter o controle da inflação, você é que paga o custo, quer dizer. Então, a grande dificuldade que, historicamente, né, a Petrobras sempre conseguia superar, né, de manter a sua integridade como empresa, manter o programa de investimento, etc. Mesmo quando você fazia controle de preço, ela tinha determinadas liberdades completamente diferentes do setor elétrico. Dessa vez não, né? E o que foi perverso foi justamente que se deu naquele momento que ela mais precisava de recursos, né? Então, era no momento que ela era importadora líquida de gasolina e diesel, e se esses números que a gente está falando estiverem mais ou menos corretos, nesse período 2011, 2014, isso representa um ano inteiro desse programa de investimento ambicioso. Então você retirou desse período 2011, 2014, um ano inteiro de investimento referente simplesmente à defasagem dos preços domésticos em relação aos preços internacionais. Você viu a dimensão que tem. Isso, a reboque, dado que se manteve o programa de investimentos, implicou um grau de endividamento muito maior que seria necessário caso os preços tivessem um critério de formação mais transparentes e alinhados com a geografia. Fica muito difícil você sustentar um esforço desse tamanho, né? Quando você tem esse tipo de questões. Então, quando você olha, então você diz assim, se você, o diagnóstico da crise, quer dizer, a crise essencialmente é o quê? É uma crise, na meu ver, é uma crise de endividamento exagerado, que foi em parte resultante de decisões estratégicas planejadas da empresa. Ela decidiu se endividar e certamente esse plano deu errado, em qualquer circunstância teria dado errado, porque o mercado se inverteu, o preço caiu e as condições de sustentabilidade desse endividamento se deterioraram. E, em parte, esse endividamento não foi por culpa da Petrobras, foi um endividamento resultante de uma política imposta à empresa com relação à questão dos preços. Mas o problema que a crise da Petrobras, a meu ver, é uma crise de excesso de endividamento e de financiabilidade dessa dívida, né? A partir de 2014, não é só o preço que complica a Petrobras carregar essa dívida. Não é só o preço do petróleo.
as condições do mercado internacional de capitais também se inverteram. O Brasil perdeu, vamos dizer, as condições de financiamento de dívida para o Brasil, em geral, pioraram, né? O setor do petróleo, pior ainda. A OGX quebrou, o mercado de capitais ficou avesso, ao risco do setor do petróleo no Brasil, começou a olhar o mercado brasileiro de maneira mais desfavorável, né? Na sequência disso, o Brasil perdeu o grau de investimento, a Petrobras perdeu o grau de investimento, os Estados Unidos começou a subir a taxa de juros, isso tudo coloca uma situação mais desfavorável para quem tem dívida para pagar, né? Então, essa é a questão que eu acho que tem que ser enfrentada nesse momento. Você acha também que só tem... Claro que a questão do financiamento hoje da financiabilidade, como usou o Edmar, é a central a ser enfrentada, mas existe uma questão também agora de escolhas e de revisão daquela estratégia que deu errado lá atrás, né? Evidentemente a empresa não estava preparada para crescer na velocidade que ela imaginava que ela ia crescer, tanto do ponto de vista da mobilização de recursos financeiros, mas também da mobilização de recursos humanos, de recursos tecnológicos, e dado que você tinha ali, como a gente já mencionou, investimentos muito pesados no upstream, mas também no downstream, era uma empresa que estava diversificada, que tinha ativos em outros países. Tudo isso demanda, ainda mais quando você olha para frente e quer dobrar de tamanho, né? Isso exige um tipo de governança que tem que estar adaptado para uma trajetória de crescimento e não simplesmente para reproduzir a trajetória do passado. A velocidade com que se queria crescer é uma velocidade que poderia, na curva mais fechada, você ter um derrapar pelo menos. E hoje a gente está assistindo, né, esse veículo derrapando, e agora a gente tem que tentar colocar no rumo, mas ele está muito mais pesado, um caminhão muito mais pesado do que era antes. Então, evidentemente, eu acho que faltavam crivos, né, sinais de alarme, especialmente com relação ao monitoramento dos indicadores econômicos e financeiros da empresa, para alertar até o próprio Conselho de Administração, etc., de que riscos existiam, e eles eram inerentes até a esse programa de dobrar de tamanho. Né? Dobrar de tamanho não é trivial, a empresa já era grande e estava mirando se tornar uma das top 5 no mercado internacional. Isso exigiria não só, digamos, essa mobilização toda de recursos, mas uma sintonia fina, um painel de controle muito mais bem apurado do que aparentemente foi utilizado, né, na condução dos investimentos e da estrutura de financiamento. E também os recursos políticos, né? No sentido de você manter a integridade da empresa, quer dizer, manter uma política de preço que não prejudicasse a ela, quer dizer, que dentro daqueles conjuntos de políticas públicas ela não perdesse para o controle da inflação, para o desenvolvimento regional, a discussão, né, das refinarias com os governadores, que você bate numa questão de federação, de federativa que é pesado, que você também acaba não conseguindo manter, enfim. Conteúdo local, né? Isso, exatamente, das demandas, que são demandas de outros que vêm da política industrial, vêm da política tecnológica, vêm dos governadores, vêm dos partidos, etc. E você não conseguiu ter aqueles recursos políticos institucionais para que mantivesse o quê? A integridade da empresa, né, durante esse período todo. Né? E a gente fala sempre de muita coisa, mas esquece também, se você não bancar politicamente, né, uma determinada política de preço, uma determinada política de conteúdo local que não deixa a empresa tão vulnerável, etc., você vai minando a resistência da empresa para ela seguir, né, fazendo as coisas que ela quer fazer. Não, mas e você mesmo mencionou, né, claro que a Operação Lava Jato, a corrupção, etc., tem efeitos muito graves e perversos na própria imagem e credibilidade da empresa.
mas nós estaríamos tendo esse debate aqui mesmo sem esse aspecto, né? Porque, independentemente desses problemas de novo são super graves, os erros estratégicos do ponto de vista da decisão das escolhas que foram tomadas foram muito graves. E lembrar, né, a gente está num processo, num momento de revisão dos planos de negócio de todas as empresas de petróleo no mundo, porque mudou a produção de contorno, o preço despencou. A Petrobras também estaria fazendo isso e também estaria encrencada com relação ao seu problema de financiamento, independentemente de todos esses graves problemas que a gente vem assistindo.